E aí, pessoal, salve, salve, tudo bem com vocês? Dando sequência aos nossos estudos sobre Grécia Antiga, como nós estávamos falando, né, a formação da polis no período arcaico, nós temos dois grandes modelos de polis, de organização política e social. O modelo oligárquico, espartano, e o modelo ateniense, que evolui para uma democracia. Né? Então vamos começar com Esparta. Esparta é uma cidade que foi fundada no século XII a.C., na região da Lacônia, na Ática. Para quem não sabe, a Ática é essa região aqui, vou mostrar no mapa para vocês. Só um momentinho. É aqui, ó. Tá vendo? O Peloponeso aqui, ó. Você tem as cidades aqui de Olímpia, Argos, e aqui, Esparta. Tudo bem? Aqui nós temos uma das poucas regiões agricultáveis da Grécia, que é a planície da Lacônia. Tudo bem? Beleza? Muito da organização social e política de Esparta se deve à sua estrutura econômica. Como é uma região de solos férteis, a agricultura se tornou base da economia. Então não houve a necessidade de evoluir para a economia comercial. Então é uma sociedade que, por sua formação econômica, já possui uma tendência ao conservadorismo e a ser uma sociedade fechada a mudanças e alterações. Tá? O modelo social e econômico de Esparta ele foi estabelecido por um legislador chamado Licurgo, por volta do século VIII a.C. A cidade de Esparta ela foi fundada pelos dóricos, aquele povo guerreiro que invadiu a Grécia, foi um dos responsáveis pela chamada primeira diáspora grega. Beleza? Então você tem essas características. Nesse modelo proposto por Licurgo, a terra ela pertencia ao Estado espartano. E só os cidadãos espartanos tinham direito de usufruir, né, da riqueza produzida pela terra. Eu vou explicar mais adiante como é que ela funciona. Tá? Um dos principais traços da cultura espartana é o seu militarismo extremo. A cidade de Esparta, propriamente dita, não era uma cidade, era mais um acampamento militar do que cidade mesmo. Né? Então, esse modelo cultural, militarista, tudo isso foi determinado pelo legislador Licurgo. Tá? O cidadão espartano ele passava mais tempo no exército do que propriamente junto com a sua família. Vou explicar mais adiante também qual é o objetivo disso. Tá? Esparta era uma monarquia, uma diarquia. Ela tinha dois reis. Um rei cuidava dos aspectos dos cultos religiosos e o outro rei comandava o exército espartano. Certo? Então, Esparta é uma cidade que nasceu oligárquica e permaneceu oligárquica. O que é uma oligarquia? Oligarquia significa governo de poucos. É quando você tem um grupo que controla a política a nível da cidade, do estado ou do país. A sociedade espartana ela estava dividida em 3 grupos. Essa divisão também foi feita pelo Licurgo. O Esparciata, que era o cidadão espartano, descendente dos dóricos, tinham privilégios políticos e econômicos, possuíam as melhores terras, participavam do exército. Né? Os periecos, que são os povos que descendem das populações nativas da região da cidade de Esparta, que não resistiram à dominação dórica, né? Não eram escravos, mas também não tinham direitos políticos nem de participação do exército. Comerciantes, artesãos, enfim. E os ilotas, que eram escravos pertencentes ao Estado espartano, né? E descendiam dos povos que viviam ali na região e que resistiram à dominação dos dóricos. Você vê que é um modelo de sociedade muito desigual, aonde uma parcela da sociedade tem privilégios. Por isso a preocupação dos espartanos em aprimorar as suas habilidades militares, porque as revoltas
tanto entre os ilotas, entre os periecos, eram constantes. Por isso que o serviço militar sempre foi algo muito estimado na cultura espartana. Como é que funcionava? O sujeito, o menino, né, nascia. Você se lembra lá, alguém assistiu o filme 300, né? Mostra um pouco desse processo. Quando o menino nasceu, né? Ele era avaliado. Se ele tivesse algum defeito físico, alguma deformidade, alguma deficiência, ele era imediatamente descartado. Aí você pensa, nossa, que coisa triste, né? Que povo ignorante. Cara, isso aqui é um mundo antigo, brother. Não tem cadeira de roda, não tem fisioterapia, não tem... se o sujeito não consegue trabalhar, como é que ele não se sustenta, né? Ele é um elo fraco dentro dessa sociedade. Essa é a lógica. Não estou falando que é uma lógica certa nem errada, mas é a lógica por trás dessa ação. Se o garoto tivesse, então, fosse sadio, ele, do nascimento até os 7 anos de idade, ele ficava junto da sua família. Aos 7 anos, começava o agogê. Isso para todos os espartiatas, todos os cidadãos espartanos. Começava-se o agogê. Dos 7 aos 18 anos, ele era levado para um acampamento militar, onde ele era treinado como soldado, fisicamente e psicologicamente. A prova final, aos 18 anos, ele era abandonado na floresta, no mato, e tinha que sobreviver durante um ano. E a prova final era matar um ilota, um escravo. Feito isso, ele se transformava em soldado do glorioso exército espartano. Dos 18 aos 30, o serviço militar era obrigatório, então ele ficava no quartel, aquartelado junto com seus companheiros. Chegou aos 30 anos, ele recebia do Estado um lote de terras, ilotas, escravos e uma esposa. A partir daí ele já era dispensado do serviço obrigatório, só em caso de necessidade. A função dele agora era o quê? Gerar filhos para reabastecer o sistema. Então funcionava dessa seguinte forma. Tudo bem, pessoal? Beleza? As mulheres, professor, em Atenas, tinham também esse agogê? Sim. Quando a menina menstruava, né, a primeira menarca, que a gente fala, né, a primeira menstruação, ela era levada para o acampamento das mulheres e lá, basicamente, ela era submetida a uma rotina de exercícios físicos. Também recebia orientações militares, mas não era tão complexo como o treinamento dos homens. Por que essa questão do exercício físico? Para que as mulheres fossem saudáveis, para poder gerar as próximas gerações de soldados espartanos. Então, geralmente, com 15, 16 anos no máximo, a mulher se casava. Se casava com um homem que ela nunca tinha visto na vida. Aí você deve estar pensando, nossa, professor, mas ela não podia escolher. Isso é a graça da democracia, né? No mundo democrático moderno, nós podemos fazer as nossas escolhas. Nesse período, não. As mulheres praticamente não tinham liberdade alguma, nem em Esparta, nem em Atenas, de escolher os seus próprios companheiros ou maridos. Beleza, pessoal? Engraçado, é interessante a gente notar que os homens, os rapazes, eles não tinham contato com as mulheres, né? Enfim, falo ou não falo? Será que eu falo? Inclusive, vou falar, tô nem aí. Acho uma informação que deve ser passada, né? Inclusive na primeira noite, na noite de núpcias, era muito comum a mulher usar a armadura do marido para estimular, porque a única coisa que ele tinha visto na vida eram homens com armaduras, né? Então, essa questão do homossexualismo no mundo antigo, ela é muito mais complexa, né, do que a gente tem na nossa contemporaneidade. A pederastia, esse era um comportamento que não era reprimido, né, no mundo antigo, como nós temos hoje, preconceito, enfim, né, sobre esse tipo de prática. Não estou fazendo apologia nenhuma a essa prática, nada disso. Estou dando uma informação referente ao conteúdo. Beleza, pessoal? Tudo bem? Bom, passando aqui. A política em Esparta, como ela funcionava? O sistema em Esparta é um sistema oligárquico, então você tem um grupo de pessoas que comandam a política local. A diarquia, 2 reis, um militar, outro que cuida do aspecto religioso. E é hereditário, geralmente passa de pai para filho. Você tinha a assembleia, formada, a chamada Ápela, que era formada pelos esparciatas, pelos cidadãos espartanos com mais de 30 anos. A função da Ápela era escolher os membros da Gerúsia e os membros do Eforato.
Basicamente isso. A Gerúsia era um conselho formado por 28 espartanos com mais de 60 anos. Alguns livros falam 60, outros 45. Então, essa questão da idade varia um pouco. Eu acho que é mais possível ser 45, até porque a expectativa de vida nessa época era bem baixa. Mas, enfim, 60 anos, vamos ver aqui, né? E a Gerúsia tinha as funções legislativas e judiciárias, ou seja, propor as leis e julgar, né, ser o tribunal da cidade. Os éforos, que também eram escolhidos, né, pela Ápela, eram 5. Também esparciatas, cidadãos espartanos com mais de 45 anos. E os éforos cuidavam da administração da cidade. Quem assistiu o filme 300, né, eu estou falando muito desse filme porque é um filme recente, que traz muitos aspectos da civilização espartana, se lembra daquela cena que o Leônidas, né, antes de ir para a guerra, ele vai consultar os éforos, né, para ver se ele pode ou não ir para a guerra, e os éforos falam, não podemos entrar em guerra, porque tem um festival acontecendo lá, uma festa religiosa e tal, e aí ele decide não levar o exército, mas levar uma parte do exército, que é os 300, né, mas a gente vai falar desse episódio mais adiante. Os reis possuíam função militar e função política. Tudo bem? Beleza? Bem simples. Aqui nós temos um diagrama que ajuda a gente a entender. Então você tem a Ápela, formada por esparciatas com mais de 30 anos de idade, elegiam, né, os membros da Gerúsia e do Eforato. A Gerúsia tinha essa capacidade legislativa, né? Os reis que tomavam conta dos aspectos religiosos e militares, e os éforos, que eram quem mandava, vamos dizer assim, dentro da cidade de Esparta. Beleza? Essa é a estrutura espartana. Então, Esparta foi criada e evoluiu, né? Manteve-se durante todo o período, tanto arcaico como clássico, oligárquica. Agora, Atenas não. Atenas nasceu aristocrática, oligárquica e evoluiu para uma democracia. E aí nós vamos falar de Atenas na próxima aula. Certo, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima.